Com certeza você deve ter ouvido a história trágica de um homem um demônio, né? Que violentou a mãe, depois violentou as duas filhas e as violentou enquanto elas agonizavam e depois ainda matou a mais novinha, sufocando-a. Matou todo mundo. Muita gente me mandou mensagem perguntando, poxa, pastor, por que isso acontece, não? Eu quero falar sobre... Isso tem a ver com o meu texto de hoje, do Salmo 10, e mostrar o que a gente deve pensar nesses momentos tão difíceis. Como entender Deus em relação a esse assunto nos dá ânimo para continuar, mesmo diante de tragédias. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui o Salmo 10, verso 14, desculpa. Mas tem visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. O indefeso se entrega a ti, tu és o amparo do órfão. Quebra o braço do ímpio e do malvado, esquadrinha a maldade deles, até não encontrar mais nada. O Senhor é rei para sempre, e eternamente as nações desaparecerão da terra dele. Óbvio que essas nações aqui, ele está falando dos ímpios, não? Porque qual que é a ideia, né? Israel é o povo de Deus, tudo mais são as nações. Tu, Senhor, tens ouvido os desejos dos humildes, tu confortarás o coração deles e inclinarás o teu ouvido, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. O que a gente vê aí, nesse caso, desse maníaco, eu não gosto de usar maníaco, fica parecendo que ele é doente. Prefiro demônio, desse demônio aí. A gente olha isso, tem muito a ver, inspire terror. É terror que esse cara fez, negócio assim, terror mesmo. Não é tipo uma maldade normal, né, como se deveria existir. Agora, primeira coisa que a gente tem que lembrar, aqui o texto está dizendo que Deus é justo, que Deus vai punir toda a maldade. Primeira coisa, se lembrar que Deus usa a maldade para o bem, para a glória dele e para o bem do seu povo. José é o exemplo mais clássico. Os irmãos o traíram, ele foi levado para Babilônia, para o Egito, e graças a isso, ele se torna poderoso no Egito e acaba salvando o seu povo, dentre eles Judá. O Messias veio da tribo de Judá. Se Judá tivesse morrido de fome, porque naquela época havia uma fome sobre todo mundo, como é que a profecia se cumprir? Então toda aquela maldade perpetrada pelos irmãos estava debaixo da soberania de Deus, que utilizou aquilo para a sua glória e para um bem maior. A gente tem também outro exemplo muito clássico, que é os discípulos. Como que eles morreram? De maneira terrível. Horrível, horrível, horrível. Torturados, humilhados, abusados. Mas justamente por isso é que eles são testemunhas irrefutáveis. E é o maior argumento para provar que a fé cristã é verdadeira. Por quê? Eles são testemunhas, alegaram que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. O que eles ganharam com isso? Nada, eles perderam tudo. Não faz sentido então dizer que eles mentiram, que eles pegaram o corpo de Jesus e sumiram com o corpo de Jesus. A única alternativa que resta é eles estavam falando a verdade. E por que sabemos disso? Justamente pelo modo como eles morreram, justamente pelo fato de que eles perderam tudo. Então aquela tragédia com os discípulos testifica e deu a favor da fé cristã e mostra que Jesus é o Messias. Esse é um outro exemplo de como Deus usa uma catástrofe. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, gente. Como Deus usa uma catástrofe para a sua glória. Então, é isso que a gente tem que se lembrar. E a outra coisa que a gente precisa se lembrar é, aqui não é o final. A morte não é o final. Lembra de Lázaro e do rico? O Lázaro, na parábola de Jesus, morre como? Na sarjeta, sem nada, quebrado, pobre, enfermo, lambido por cachorro, com úlcera. E o rico? Em ditosa velhice, cheio da grana, num palácio. Um sai do palácio para o inferno. O outro sai da sarjeta para a glória eterna. Um, só sofrimento nessa vida. O outro, só prazer. Mas quem disse que quando ambos morreram, ali foi o final? Ali foi o começo. Não, isso é uma outra coisa que a gente não pode se esquecer. Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, ele relata, nos primeiros capítulos, as várias perguntas que as pessoas estavam fazendo, inclusive os cristãos,
em face de toda a desgraça que estava acontecendo. Por quê? Porque no ano 410 o general Alarico, dos bárbaros, invadiu Roma e destruiu tudo. E muitos, no capítulo 11 ele fala, muitos cristãos foram massacrados. O título do capítulo 11 é até assim, ó, crentes morrem de maneira horrível. E Agostinho comenta, não importa o gênero da morte que acabara com esta vida. A morte do mendigo Lázaro entre os cães foi melhor do que a do rico no palácio. É assim que Agostinho responde. Aquela morte trágica do crente Lázaro foi melhor do que a morte em paz do rico Lázaro. Do rico. Então, é isso que a gente tem que se lembrar. Deus é fiel. Quando a cortina desta vida se fechar, para mim, para você, no dia do juízo final, quando a gente morre, isso não é o fim, é o começo. Se lembrar disso faz com que você não desanime diante das maldades que a gente vê no mundo. Na realidade, todas elas estão debaixo do controle de Deus. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Alguma manifestação de juízo, de tragédia? De alguma maneira, Deus é soberano sobre isso. De alguma maneira, aquilo ali faz parte do projeto de Deus. Sim, a vida e a morte. Nenhum pássaro cai sem a vontade de Deus. Quando alguém diz assim, não, porque Deus permitiu. Pode ser, se você está usando até uma linguagem para dizer, estou usando que Deus permitiu no sentido de que ele usou a maldade de alguém, eu concordo. Mas tem muitas pessoas que usam no sentido de, não, Deus não tem nada a ver com isso. Ora, se Deus não tem nada a ver com isso, significa dizer que ele tem poder para fazer, mas não fez. Para impedir algo e não impediu. Não, se Deus não impediu, ele tem um propósito naquilo. Ele tem. Ele tem. Ele permitiu que Faraó fizesse o mal, que Faraó tivesse o coração endurecido. Mais ainda, o texto bíblico diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus usou a maldade de Faraó para glorificar o seu próprio nome. Usou a maldade de Faraó para a sua própria glória. Então, é isso que eu e você devemos nos lembrar. Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Se não fosse assim, eu nem sairia de casa. Eu não sairia. Se o homem é livre para fazer o que ele quiser, eu não sairia de casa. Lembra quando, por exemplo, Satanás, ele foi atuar na vida de Jó? Ele só fez porque Deus deixou. Então, Deus é soberano sobre todos os eventos. Até a maldade está debaixo do controle dele. Se aconteceu, algum propósito Deus tem naquilo. Propósito que de início a gente não pode não compreender. Mas lá na frente a gente vai olhar para trás como José. Falar, nossa, agora entendi. Olha como Deus usou o mal para o bem. Mas ele não coloca a maldade no coração de ninguém. Ninguém ao ser tentado diga, fui tentado por Deus. Cada um é tentado pela própria cobiça. Mas Deus, ele podia impedir essa maldade. Podia ou não podia? Por que não fez? Se ele não fez, algum propósito ele tem. E é isso que eu e você devemos nos lembrar. Que toda maldade que acontece no mundo, ela está debaixo do controle de Deus. A maldade humana está debaixo do controle de Deus. Quando você se lembra disso, você se lembra que Deus é justo, você se enche de fé e você não desanima diante das tragédias. E você se lembra que Deus vai julgar toda a maldade humana, como o texto diz aqui. Como foi o caso do rico, da parábola do rico e do Lázaro. Na vida que todo mundo pensou, esse aí saiu, esse cara saiu impunemente. Não é verdade. Ele abriu os portais eternos e já foi para o inferno. É isso que as pessoas não entendem. E muitas vezes esquecem que a vida não acaba na morte. Pelo contrário, a vida começa na morte. Então encha-se de esperança, não desanime diante desta tragédia ou de qualquer outra. Deus continua soberano sobre tudo. Quem é Deus além de mim? Eu mato e faço viver. É Deus quem tira a vida, não é o diabo. O diabo não é o senhor da morte, Deus é. O diabo não é o senhor do inferno. Quem tem a chave do inferno nas mãos é Deus. O diabo será lançado no lago de fogo junto, né, no inferno junto. Então Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Não existe isso, esse dualismo aí, esse maniqueísmo de que existem dois deuses, Satanás aqui e Deus aqui, isso não existe. Deus só é o Senhor, só Jesus é Deus. Diabo, homem, ninguém é Deus, só Ele é o Senhor, só Ele é Deus, só há um Deus e Ele que decreta todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais uma semana, bendizemos o Teu santo nome, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pedimos o Teu consolo sobre aqueles que estão sofrendo alguma situação difícil agora,
alguma injustiça, alguma maldade, vítimas de alguma maldade humana. Pai, sabemos que o Senhor controla todas as coisas, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E não vamos desanimar, porque o Senhor continua reinando absolutamente, governando os céus e a terra. Agradecemos a Ti por mais uma semana, bendizemos o Teu santo nome e pedimos que a Tua bênção esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Não desanime. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.